Pensa que conhece Patrick Swayze, o dançarino deslumbrante, o protagonista romântico e o rosto de filmes inesquecíveis como Ghost e Dirty Dancing. Mas por detrás dos holofotes, por detrás do queixo forte e daquele encanto magnético, estava um homem a travar silenciosamente uma guerra brutal. Era algo que nunca tinha pedido, mas enfrentou-o com uma coragem inabalável. Esta é a história crua e não contada das últimas horas de Patrick Swayze. Como enfrentou um diagnóstico tal, como se recusou a desaparecer em silêncio e como se agarrou ao amor quando já não havia mais nada a que se agarrar. Percorramos o último capítulo da sua vida e as últimas palavras que ainda ecoam nos corações daqueles que deixou para trás. Antes da queda, Patrick Swayze, a estrela que o mundo adorava. Muito antes de os títulos começarem a mencionar o cancro do pâncreas, Patrick Swayze já era uma lenda em formação. Não nasceu na elite de Hollywood, mas carregava a postura de alguém que pertencia à frente das câmaras. Criado em Houston, no Texas, Patrick era filho de uma mãe coreógrafa e de um pai cowboy. Uma fusão de graciosidade e garra que viria a moldar toda a sua identidade. Numa cidade obcecada por rótulos, era difícil enquadrá-lo. Seria ele o artista sensível, com formação em balé e dança clássica? Ou seria o ator principal americano, com um sotaque sulista arrastado e um olhar inflexível? Ele era ambos, e isso tornava-o magnético. O seu momento de sucesso surgiu em 1987 com Dirty Dancing. Ninguém esperava que um filme de dança de baixo orçamento se tornasse um fenômeno cultural. Mas a interpretação de Swayze como Johnny Castle foi um sucesso estrondoso. As mulheres adoravam-no. Os homens queriam ser ele. E os adolescentes? Tentaram levantar-se uns aos outros em piscinas durante décadas. Mas ele não era apenas um rosto bonito com movimentos suaves. De seguida, protagonizou Ghost, um papel emocionante que exigia vulnerabilidade, docre e contenção. O filme tornou-se um dos de maior bilheteira da sua época e valeu-lhe uma nomeação ao Globo de Ouro. De repente, Swayze não era apenas um sucesso de bilheteira. Estava a revelar-se um ator sério e emocionalmente equilibrado. No final dos anos 80 e início dos anos 90, construiu uma marca de ser um ator forte e silencioso, mas com alma. Seja a interpretar viciados em adrenalina em Caçadores de Emoção ou almas torturadas em Cidade da Alegria. Ele trouxe profundidade a cada cena. Mas a fama nunca o amoleceu. Era conhecido por fazer as suas próprias cenas de ação, treinar arduamente e sofrer em silêncio. O brilhantismo de Hollywood nunca substituiu a disciplina que herdou do estúdio de dança ou a resistência que adquiriu no Texas. Este era um homem em pleno controle do seu destino. E foi isso que tornou o que aconteceu a seguir tão devastador. Porque, quando a queda chegou, não foi um escândalo de tabloide nem um fracasso profissional. Era algo mais profundo, mais sombrio, mais implacável do que tudo o que Hollywood alguma vez lhe lançara. E veio discretamente. Num primeiro momento, o princípio do fim. Um diagnóstico que abalou Hollywood. Começou com um desconforto, uma pequena dor no estômago. Para alguém na casa dos 50 anos e com uma vida agitada, a dor não era alarmante. Patrick atribuiu a dor a problemas digestivos, estresse ou talvez a uma distensão muscular. Mas a dor não passou. Na verdade, piorou. Afiada, persistente, roendo-o a meio da noite. Lisa encorajou-o a procurar atendimento médico. Por fim, assim o fez. Os exames de rotina transformaram-se em exames urgentes. Análises ao sangue. Depois, biópsias. De repente, tudo mudou. Adenocarcinoma pancreático em estágio 4 é um dos diagnósticos mais mortíferos da medicina moderna, frequentemente chamado de assassino silencioso. O cancro do pâncreas raramente se manifesta até que já tenha invadido órgãos vitais. No caso de Patrick, o tumor já tinha atingido o fígado. Os médicos foram diretos. O tumor não era um tipo de cancro curável. Nem sequer era controlável no sentido tradicional. As probabilidades não eram apenas mínimas, eram quase inexistentes. A sobrevivência média nesta fase é de 3 a 6 meses. Muitos nem chegam a tanto tempo. Para a maioria dos indivíduos, receber um diagnóstico deste tipo teria sido devastador. Ponto final. Mas Patrick não era como a maioria das pessoas. Em vez de se render perante o diagnóstico, olhou os médicos nos olhos e perguntou: "O que vamos fazer em relação a isso?" A sua mulher, Lisa Niemi, a sua companheira de longa data e confidente mais próxima, estava ali ao seu lado. Juntos, partiram para o modo de batalha. Não procuravam milagres, procuravam tempo. Dias, semanas, qualquer coisa que pudessem obter.
Um ensaio clínico no Centro Médico da Universidade de Stanford ofereceu alguma esperança. O Dr. George Fisher liderava uma equipe de investigação que testava um medicamento chamado Vatalenib, um composto desenvolvido para bloquear o crescimento de novos vasos sanguíneos em tumores, essencialmente matando-os à fome. O medicamento não foi aprovado pela FDA. Não era garantido que resultasse, mas era alguma coisa. E para Patrick, era algo suficiente para lutar. Ele não queria apenas mais tempo. Ele queria retomar o controle da sua vida, e esse desejo iria mantê-lo por mais tempo do que qualquer um esperava. A última grande luta. Patrick regressa ao set. Janeiro passou a ser fevereiro, depois março. Patrick iniciou seu tratamento experimental com Vatalenib, e os efeitos secundários eram imprevisíveis. Ele estava exausto, enjoado. O seu corpo estava a entrar em território desconhecido, mas nunca deixou de tomar uma dose. Nunca demonstrou qualquer dúvida. Na verdade, quando questionado sobre como estava, não falou sobre a dor ou a fadiga. Sou um tipo milagroso. Foi o que ele disse às pessoas. A 2 de abril de 2008, Patrick regressou a Stanford para um exame para avaliar como o seu corpo estava a responder. Os resultados foram, contra todas as probabilidades, promissórios. As suas lesões hepáticas não haviam aumentado. Alguns eram menos metabolicamente ativos. O tumor pancreático não se tinha se espalhado. Ele não estava curado. Nem de perto, mas ele estava de pé, lutando. E, por enquanto, mantendo a linha. Aquele momento deu-lhe o que mais precisava. Permissão para voltar a viver. E não perdeu tempo. Em setembro, poucos meses depois de o mundo ter sabido do seu diagnóstico, Patrick assinou para protagonizar The Beast, um drama policial sombrio e desafiante que seria filmado em Chicago e exigiria horas brutais. Diálogos complexos e cenas fisicamente intensas. Dizer que foi uma aposta arriscada é pouco. Os executivos da estação estavam nervosos. Os agentes de seguros tinham dúvidas, mas o Patrick aparecia todos os dias. Ele recusou duplos, decorou cada fala, dedicou-se inteiramente. Não se tratava de imagem, nem de carreira. Tratava-se de desafio. Sobre provar que ainda tinha forças. Trabalhava 5 dias por semana, filmando turnos extenuantes de 14 a 16 horas. E quando as câmeras paravam de gravar, passava os fins de semana no hospital a fazer quimioterapia. A maioria dos atores teria desistido. Ninguém o culparia. Mas Patrick acreditava que o trabalho fazia parte da sua terapia. Que manter a mente focada era tão importante como o que entrava no soro. De certa forma, tinha razão. Porque, durante aqueles meses, não era um doente. Ele era novamente ator. E a cada cena que filmava, a cada fala que proferia, esforçava-se por ultrapassar o tempo. Por detrás das cortinas, dor, orgulho e um desespero silencioso. No ecrã, Patrick Swayze ainda era a tempestade, ainda imponente, ainda afiado. Mas, por detrás das câmeras, a verdadeira luta desenrolava-se. Todas as manhãs, levantava-se com a disciplina de um soldado, não porque se sentisse forte, mas porque agir com força era a única opção que se dava. Engolia a náusea com chá de ervas. Aplicava a própria maquilhagem com as mãos trêmulas e entrava no platô como se não estivesse a morrer por dentro. Era uma performance dentro de uma performance. Mas o cancro é mestre da erosão. E não ataca apenas o organismo. Corrói o ego, a identidade e a autoestima. Para um homem como Patrick, que passou a vida a construir a sua imagem através do movimento, da disciplina e da força física. Esta doença era a ladra suprema. O seu cabelo começou a rarear. Os seus olhos ficaram mais baços. Os seus movimentos mais lentos. Sentia a perda antes mesmo de o espelho a confirmar. Mesmo assim, recusava-se a deixar que o tratassem como um paciente. Os produtores sugeriram ajustar o horário das filmagens para acomodar a fadiga causada pela quimioterapia, mas ele recusou terminantemente. Avisarei quando já não puder fazer isso, disse. Esse dia nunca chegou, porque ele nunca deu permissão para tal. No entanto, por detrás das paredes do orgulho, a dor continuava a avançar. Os amigos recordaram mais tarde como ele às vezes desaparecia por minutos durante as cenas, escapando para vomitar ou recompor-se, e quando regressava, era com um sorriso. Sempre aquele sorriso, sempre aquele vamos lá outra vez. Houve um momento que revelou toda a verdade. Se alguém estivesse a prestar atenção, foi durante um intervalo nas filmagens que o amigo de longa data de Patrick o encontrou encolhido no seu trailer. Encolhido como uma criança. As suas roupas estavam encharcadas de suor. O seu corpo tremia incontrolavelmente, mas a sua voz era baixa. Basta segurar a minha mão, disse. Não estava a pedir socorro.
Ele não estava a desmoronar. Ele só queria que alguém estivesse ali, não como fã, não como faz tudo, simplesmente ali. Este era o Patrick que o mundo nunca tinha visto antes. O homem que conseguia atrair milhões de pessoas, mas naquele momento simplesmente precisava de ser abraçado. À medida que o espetáculo terminava e os holofotes se apagavam, o cancro apresentou-se, mais agressivo, mais implacável. Estava longe de terminar. A máscara cai. A saúde de Patrick deteriora-se. Com a fera envolta em sangue e exposta ao mundo, Patrick já não se conseguia esconder. Nem do público, nem da imprensa, e muito menos do cancro. Janeiro de 2009 marcou um ponto de viragem, não só na sua saúde, mas na sua realidade. Logo após o final da série, Patrick foi levado de urgência para o Centro Médico Cedars-Sinai com uma pneumonia. Para qualquer outra pessoa, uma pneumonia poderia significar uma longa semana de cama. Mas para alguém em quimioterapia, cujo sistema imunitário tinha sido dizimado, poderia significar a morte. A doença obrigou o mundo a prestar atenção. Até então, Patrick tinha conseguido manter o pior da sua batalha longe das manchetes. Mas as fotos tiradas por paparazzi do seu corpo visivelmente magro, das suas bochechas encolhidas e do tubo de oxigênio revelaram a verdade. A doença estava a vencer, mesmo com os pulmões a falhar e as forças a minguar. Patrick insistia em discutir os próximos passos. Não fazer nada não fazia parte do seu vocabulário. Os seus médicos propuseram algo radical. Uma combinação não testada de Abraxane e Gemzar, dois potentes quimioterápicos ainda não amplamente aprovados em conjunto. Era arriscado. Havia preocupações quanto à toxicidade, aos efeitos secundários e à eficácia global. Mas Patrick não hesitou. Deu luz verde imediatamente. O tratamento foi brutal. Começou a perder cabelo, algo que o atingiu com mais força do que a maioria imaginaria. Patrick sempre se portara com orgulho, com presença. Perder o cabelo não era apenas uma questão estética. Era um símbolo, um lembrete de que a batalha não estava nem perto de terminar. Para preservar a sua dignidade, usava perucas em público. Praticou o sorriso apesar do desconforto, mas o seu peso caiu drasticamente. A sua pele ficou pálida e afundada. Até mesmo caminhar curtas distâncias se tornava exaustivo. No entanto, mesmo no meio da fadiga e da náusea, tentava acompanhar a vida. Ele montava-lo a cavalo. Via filmes, conversava sobre os seus possíveis papéis futuros. Mas o seu corpo tinha mudado. Já não estava a cooperar. Os mais próximos perceberam. A fala tornou-se mais lenta. A ligeira confusão. A forma como ele olhava fixamente às vezes, não propriamente presente. O cancro já não estava apenas no pâncreas ou no fígado. Estava em todo o lado. O seu corpo. Outrora, o seu templo. Tornara-se o campo de batalha. E estava a perder terreno. Então, Patrick tomou uma decisão. Era hora de regressar a casa. O retiro final. Lá, cavalos e a dura verdade. Em abril de 2009, Patrick Swayze deixou para trás o caos de Hollywood e a precisão fria dos quartos de hospital. Ele e Lisa regressaram ao seu rancho na Califórnia, um vasto pedaço de terra aninhado entre colinas e cavalos. O rancho era onde Patrick se sentia mais em paz, onde a paz reinava e a vida voltava a ser real. Ele não chamava aquilo de desistência. Chamava-lhe voltar ao que realmente importava. O rancho sempre fora um santuário para eles. Longas cavalgadas pelos pastos. Noites na varanda a ver o pôr do sol. O som dos cascos na terra. Era a versão deles da terapia. Para Patrick, era mais do que apenas o lar. Era ele. Mas as coisas tinham mudado. O seu corpo atlético havia sido debilitado pela quimioterapia. Os seus músculos haviam se derretido e se tornado frágeis. Até montar a cavalo exigia agora esforço. Por vezes, apenas ficava perto da cerca, a observá-los. A Lisa fazia tudo. Geria a propriedade. Preparava as suas refeições. Administrava os seus medicamentos e ficava acordada toda a noite quando a dor se agravava. Viu o homem que amava desde a adolescência desaparecer lentamente diante dela. No entanto, nunca o deixou sentir que estava a desaparecer. Patrick agarrou-se a uma sensação de normalidade o máximo de tempo que conseguiu. Usava peruca na presença dos convidados. Sorria para fotos ocasionais. Sentava-se direito mesmo quando sentia vontade de desmaiar. Ainda tentava fazer piadas. Humor seca, temperada com sarcasmo. Como sempre, mas a sua energia estava a esvair-se rapidamente. E a comunicação social não ficou para trás. Os paparazzi posicionaram-se perto da propriedade, na esperança de conseguir a foto mais impactante. Patrick Swayze, sem filtro, desfeito.
Finalmente, conseguiram. Uma série de fotos surgiram. Patrick a caminhar lentamente com Lisa, esquelética, de olhos encovados e parecendo décadas mais velho do que os seus 57 anos. As manchetes eram cruéis, irreconhecíveis. O fim aproxima-se. Swayze a definhar. Mas o que não conseguiam captar era a intimidade à porta fechada. As conversas noturnas. As pequenas vitórias. Como sair da cama sozinho. Ou os momentos de silêncio em que Lisa simplesmente ficava sentada ao seu lado, de mãos dadas, sem dizer nada. Nesta altura, as palavras já não eram necessárias. Patrick estava cansado e, no fundo, sabia o que estava para vir. A tempestade que tinha mantido sob controle durante 20 meses estava finalmente à sua porta. No dia em que se desapegou, horas finais. No final de agosto, o estado de saúde de Patrick agravou-se drasticamente. Os sinais eram inconfundíveis. Febres prolongadas, tremores incontroláveis e fadiga severa. Um dia, desmaiou com febre alta e com uma frequência cardíaca perigosamente elevada. Os exames ao sangue revelaram a verdade assustadora: hipercalcemia, hiponatremia, hemorragia gastrointestinal e quase nenhum glóbulo branco. O seu corpo não estava apenas a enfraquecer, estava a paralisar. Lisa levou-o apressadamente para o Cedar Sinai mais uma vez. Mas desta vez não houve novos testes. Sem nova esperança. A 9 de setembro, os médicos deram-lhes as palavras que ninguém quer ouvir. Não há mais nada que possamos fazer. Nessa noite, o Patrick voltou para casa pela última vez. Os acontecimentos que levaram à sua morte foram revelados por Lisa numa entrevista de 2011, onde terá dito: "Já não posso guardar este segredo." Segundo Lisa, eis o que aconteceu durante os últimos dias de Patrick. A casa estava silenciosa. O ar pesado, e o homem que antes dançava pelos palcos e pelos sets de filmagem passava agora a maior parte do tempo na cama, mal se conseguindo sentar. Os tumores tinham se espalhado para os seus ossos, nervos e órgãos. A dor era implacável. A morfina já não era opcional. Era apenas necessária para o manter consciente. Lisa tornou-se a sua enfermeira por completo. Ela administrou Dilaudid cuidadosamente, ajustando as doses, tentando aliviar a agonia sem o tirar da consciência. Patrick, teimoso até o fim, resistiu à sedação o mais que pôde. Ele queria estar presente, mesmo que isso significasse suportar o inferno. Assim, no dia 11 de setembro, o irmão de Lisa, Eric, e a sua mulher, Mary, vieram visitá-la. A casa estava escura, a energia contida. Patrick entrava e saía. Mas, por um breve momento, a clareza regressou. Virou-se para Lisa, a sua voz quase um sussurro. "Eu amo-te." Lisa inclinou-se. "Eu também te amo." Não o sabiam na altura, mas aquelas seriam as suas últimas palavras. Nada dramáticas, nada poéticas, apenas puras e honestas. Nos 2 dias seguintes, Patrick entrou em coma. A sua respiração tornou-se superficial. O seu corpo, já frágil, estava mais imóvel a cada hora que passava. Assim, às 10h do dia 14 de setembro, Lisa sentou-se ao lado dele e reparou na mudança. Uma respiração profunda. Uma inspiração longa e final. E depois, silêncio. Donnie Swayze entrou a correr, esperando por algo, qualquer coisa. Mas acabou. Patrick Swayze partiu, mas não foi sozinho, nem sem amor. Partiu exatamente como tinha vivido, com coragem, dignidade e com alguém a segurar-lhe a mão. Após o silêncio, a dor, os rumores e a lealdade em julgamento. Nos dias que se seguiram à morte de Patrick Swayze, o silêncio em redor do rancho era profundo. Os cavalos ainda se moviam pelos pastos. A brisa ainda sussurrava entre as árvores. Mas dentro de casa, só havia ausência. Lisa, tendo acabado de perder o seu companheiro de 34 anos, viu-se subitamente rodeada não pela paz, mas pelo barulho. E não o barulho do luto, mas dos boatos. Não demorou muito para que os tabloides se manifestassem. Uma série de artigos surgiram em sites de fofocas como o Radar Online, repletos de alegações de que Lisa tinha maltratado Patrick nos seus últimos meses. Fontes anônimas alegaram negligência emocional, até mesmo abuso. Pintaram o retrato de uma mulher que o isolou, que lhe negou medicação e que controlou a narrativa da sua morte. Foi feio, sensacionalista e, segundo aqueles que realmente lá estiveram, pura ficção. Amigos e familiares saíram em defesa de Lisa de forma rápida e decisiva. Os registros médicos, revistos por especialistas independentes como o Dr. Richard Hunter, mostraram uma história completamente diferente.
O nível de cuidados que o Patrick recebeu não foi apenas consistente, mas extraordinário. Cada pico de dor foi tratado, cada complicação foi controlada, cada consulta médica foi acompanhada meticulosamente. A Dr. Hunter, tendo visto os registros de Patrick em primeira mão, declarou publicamente que não havia absolutamente nenhuma evidência de abuso ou negligência. Chegou mesmo a comentar que a sobrevivência prolongada de Patrick, quase 20 meses após o diagnóstico, não teria sido possível sem cuidados dedicados e consistentes. E foi exatamente isso que Lisa proporcionou. Outros que conviveram com Patrick durante aqueles últimos meses descreveram Lisa como o seu anjo da guarda. Cozinhava, limpava, monitorizava cada dose, coordenava-se com os médicos e ficava acordada toda a noite quando a dor se tornava insuportável para ele dormir. Mas, como costuma acontecer após a morte de celebridades, a especulação pública não morre com o corpo. Há um vácuo que convida à conspiração, e quando a verdade é silenciada, o escândalo tende a falar mais alto. Mesmo assim, aqueles que importavam, aqueles que sabiam, nunca vacilaram no seu apoio a Lisa, Donnie Swayze, amigas próximas, equipa médica e até ex-colegas de Patrick, todos ecoaram o mesmo sentimento. O capítulo final de Patrick não foi de traição, mas de amor inabalável. E o amor, como o provara na vida e na morte, era o que mais importava. Como viveu tanto tempo? A mente vence o cancro. Quando Patrick Swayze recebeu o diagnóstico pela primeira vez, até os seus oncologistas se prepararam para o pior: o cancro do pâncreas em estágio 4. Especialmente quando já está com metástase para o fígado. É uma sentença de morte pelos padrões médicos. Muitos doentes mal chegam aos 3 meses, 6, se tiverem sorte. Patrick viveu 20. Então, o que fez a diferença? Segundo o Dr. Richard Hunter e outros especialistas, não foram apenas os ensaios clínicos ou os medicamentos experimentais, embora estes tenham certamente desempenhado um papel. O que prolongou a sua vida foi uma combinação de 3 forças poderosas que a maioria dos doentes não possui em conjunto. A primeira foi a sua condição física. O Patrick estava familiarizado com a dor e a resistência. Como bailarino e ex-atleta, construiu um corpo magro, musculado e extraordinariamente resistente. O seu sistema cardiovascular era forte e a sua disciplina mais apurada do que a da maioria dos aspirantes olímpicos. Anos a desafiar os seus limites tornaram-no extraordinariamente equipado para tolerar tratamentos agressivos, recuperar de infecções e suportar regimes de quimioterapia que deixariam a maioria das pessoas sem forças. O segundo era o acesso médico de alto nível. Quando recebeu o diagnóstico, Patrick não se sentou e aceitou o plano de tratamento padrão. Tinha os meios e a rede para aceder à divisão de investigação da Universidade de Stanford. Entrou cedo no estudo com Vatalonib, teve monitorização frequente, equipes oncológicas de topo e, ainda mais tarde, acesso a combinações de Gemzar e Abrixane a que a maioria dos doentes não teria direito. Não estava a lutar apenas com força de vontade. Tinha artilharia médica por trás dele. O último fator, e talvez o mais crucial, foi a sua própria mentalidade. O desafio não era apenas uma questão de resistência, mas também de clareza de propósito. Patrick escolheu trabalhar, escolheu amar, escolheu continuar a esforçar-se até não poder mais fisicamente. Não se permitiu ser rotulado como terminal. Ele autodenominava-se um milagre. Recusou-se a aceitar o papel de vítima e, ao fazê-lo, redefiniu o significado da sobrevivência. Esta vantagem mental não só o ajudou, como inspirou aqueles que o rodeavam. Médicos, enfermeiros e amigos, todos diziam a mesma coisa. Já devia ter ido embora há meses, mas continuou a aparecer. Aparecer para o trabalho, para a Lisa, para a vida. E, por vezes, aparecer é o que nos mantém vivos, mais do que um protagonista. O verdadeiro Patrick Swayze. É fácil recordar Patrick Swayze através da lente da cultura pop. O instrutor de dança com um olhar sonhador. O amante de espíritos taciturnos. O surfista em busca de adrenalina. Mas reduzi-lo a estes papéis seria perder a parte mais extraordinária da sua história. Quem era quando as câmeras pararam de gravar? Patrick nem sempre estava no auge. Lutou contra o vício no final dos anos 90, passando por uma reabilitação discretamente e sem o alarido que costuma acompanhar os colapsos das celebridades. Admitiu as suas falhas, assumiu a responsabilidade e percorreu o seu caminho de recuperação sem espetáculo. Houve recaídas, houve contratempos, mas houve sempre um movimento para a frente.
Enfrentou também tragédias pessoais que raramente chegavam às manchetes. A morte do pai, Jesse, em 1982, atingiu-o duramente. Mais tarde, ele e Lisa sofreram a dor de um aborto espontâneo, algo que os perseguiu durante anos. Eram feridas que ele nunca dramatizou em público, mas moldaram a resiliência silenciosa que ele carregou na sua luta contra o cancro. E depois veio o casamento dele. Hollywood é famosa pelas histórias de amor efêmeras, mas Patrick e Lisa foram uma rara exceção. Conheceram-se na adolescência. Casaram jovens e estiveram juntos durante mais de 3 décadas. O relacionamento deles não era perfeito. Nenhum relacionamento de verdade o é, mas era real. Lutaram, afastaram-se e voltaram a ficar juntos. Mas, em cada capítulo da sua vida, Lisa foi a única constante. Quando questionado em entrevistas sobre o que o mantinha com os pés assentes na terra, Patrick nunca mencionou a fama ou a fortuna. Ele mencionou a ligação entre eles, principalmente durante a sua doença. Não era apenas romântica. Foi logístico, emocional e espiritual. Era a sua enfermeira, a sua terapeuta e a sua âncora. E Patrick nunca se esqueceu de onde veio. Manteve-se próximo das suas raízes texanas. Manteve-se humilde e creditava frequentemente à mãe e à disciplina que lhe incutiu na vida. Mesmo depois de alcançar a fama global, nunca abandonou o homem tranquilo e terra a terra por detrás da persona de estrela. Portanto, sim, era uma estrela de cinema. Mas, mais importante, era um lutador, um marido, um homem que encarou a morte de frente e optou pela graça. E esta é a versão de Patrick Swayze que continua viva, nas pessoas que tocou e na forma como deixou este mundo. A palavra final, o que Patrick deixou para trás. Num mundo que idolatra celebridades e que procura a perfeição, o ato final de Patrick Swayze foi refrescante e dolorosamente humano. E nestes momentos finais, vemos o que toda a sua viagem tinha sido: conexão. A história de Patrick é poderosa não porque escapou à morte, mas pela forma como a enfrentou, com o coração cheio. Mais importante ainda, fê-lo nos seus próprios termos. O seu legado não está apenas nos filmes que deixou, embora estes ainda comovam o público décadas depois. Não está apenas nas cerimônias de entrega de prêmios ou nas aparições no tapete vermelho. Está em como viveu quando ninguém estava a ver, em como ele lutou quando estava exausto, em como ainda sorria quando lhe doía, como se agarrou ao amor, mesmo quando tudo o resto se desvaneceu. E está na lição que nos ensinou, quer tenha sido intencional ou não, que morrer não tem de ser feio, que pode haver beleza na despedida. Esta força nem sempre ruge, por vezes, ela sussurra: amo-te, antes de se calar para sempre. Qual é o seu momento favorito do Patrick Swayze? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Até a próxima.